Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Queiram se sentar. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós temos a alegria, como eu dizia no início da celebração, de celebrar o primeiro domingo do tempo quaresmal. 40 é um número muito presente na Sagrada Escritura. Mas na quaresma nós lembramos de modo especial de dois momentos. No Antigo Testamento, nós lembramos dos 40 anos que o povo de Deus andou no deserto. E no Novo Testamento, nós lembramos dos 40 dias em que Jesus ficou no deserto. No Antigo Testamento, é Deus que tira o seu povo da escravidão do Egito e leva o povo para o deserto antes de chegar na terra prometida. No Novo Testamento, como nós acabamos de escutar, é o Espírito que leva Jesus para o deserto antes dele começar a sua missão na Galileia. Mas aí eu pergunto a vocês, deserto é algo agradável? Deserto é algo gostoso de estar? Não, de modo nenhum. Deserto, meus irmãos, é onde você não encontra água. No deserto não tem vegetação, não tem sombra. No deserto não tem conforto. No deserto você chega no limite da sua existência, porque tudo aquilo que a gente é acostumado para deixar a nossa vida um pouco mais fácil, no deserto não tem. Deserto é o lugar onde a gente vive no improviso, com aquilo que tem, com aquilo que dá. A gente vive com aquilo que é essencial somente para sobreviver. Portanto, deserto é um lugar muito duro. Deserto é um lugar muito difícil. Não à toa, quando nós enfrentamos um momento muito difícil na nossa história, muitas vezes nós dizemos: eu estou passando por um momento de deserto. Porque é quando parece que nada mais nos sustenta. É quando parece que a gente só pode contar com a força de Deus, porque todo o resto desmorona. Essa é a experiência do deserto. A experiência do básico, do mínimo necessário para você conseguir sobreviver. Aí eu pergunto também, se deserto é tão ruim assim, se deserto é tão difícil assim, por que que Deus, no Antigo Testamento, leva o seu povo para esse lugar? Por que que no Novo Testamento, se esse lugar é tão ruim, o Espírito leva Jesus para esse lugar, para essa experiência? Será que Deus deseja a nossa infelicidade? Será que Deus deseja o nosso sofrimento? Não, de modo algum. Deus conduz o seu povo e o seu filho para o deserto, porque no deserto é o lugar onde Deus nos educa. E nos educa para algo muito mais importante, para algo muito mais valioso, mas o deserto é necessário. O desejo de Deus no Antigo Testamento não era que seu povo vivesse no deserto, era que o povo fosse para a terra prometida, que nos diz a Escritura, emanava leite e mel.
um lugar de abundância e de felicidade. Mas para que esse povo conseguisse viver bem esse lugar, primeiro eles precisavam ser educados no deserto. No Novo Testamento, Jesus realizou tantas coisas, grandes milagres, resistiu a tantas outras perseguições, conseguiu ser fiel para ir até a cruz e se entregar por amor a nós. Mas antes, ele precisou se preparar para viver tudo isso no deserto. Portanto, meus irmãos, deserto é o lugar onde Deus nos educa. É o lugar onde nós experimentamos o cuidado de Deus. Deserto é o lugar onde a gente entende o que é secundário na nossa história. No deserto a gente percebe quanta coisa a gente dá importância, quanta coisa a gente dá valor, mas que a gente consegue viver sem. Pessoas que a gente acha que não conseguiria viver sem. No deserto, quando a gente se vê sozinho, a gente percebe que Deus nos basta. Situações, empregos, relações, bens materiais. No deserto não tem nada disso. Mas quando a gente chega lá, a gente percebe que dá para viver sem tudo isso. Mas não dá para viver sem Deus. Porque mesmo no deserto, quando tudo falta, é Deus que nos sustenta. É Deus a nossa rocha. É Deus que cuida de nós. Portanto, o deserto é necessário para que a gente aprenda, de fato, como que nós devemos viver. E que nome que a gente dá para isso, nesse tempo, é o que Jesus fala no finalzinho do evangelho de hoje. Conversão. Deserto é tempo de conversão. Deserto é tempo de mudança de vida. Não para nada, mas a gente muda de vida para conseguir abraçar o melhor de Deus para a nossa história. Deus deseja a nossa felicidade. Se nós estamos infelizes, sofrendo com alguma coisa, tenha a certeza, não é esse o desejo de Deus para a sua vida. Deus deseja a nossa realização, deseja a nossa felicidade, mas só é feliz quem se educa, só é feliz quem é maduro, só é feliz quem entende o que realmente é importante. Enquanto a gente não passa por isso, nós somos pessoas infelizes. Meus irmãos, e por quê? Muitas vezes parece que o deserto não passa na nossa história. Porque muitas vezes parece que a gente vive nesse lugar onde tudo é doloroso, tudo é difícil, tudo é seco. Porque Deus está nos educando. E se não passa, se a gente não consegue virar a página, se a nossa vida se prolonga nesse deserto, sinto dizer, ou melhor, digo com coragem e profecia, se o deserto se estende na nossa vida, é porque nós ainda somos imaturos. Se o deserto persiste na tua história, é porque você ainda é infantil e não tem condições de abraçar o melhor de Deus para a sua vida. Meus irmãos, pense você, que é pai, que é mãe, que deseja o melhor para o seu filho. Seu filho completou 18 anos e você tem condição de dar um carro, que é o grande sonho dele, mas você sabe que ele é irresponsável, sabe que ele bebe, você sabe que ele vai correr. Você vai dar? Você vai entregar, sabendo que aquilo que é bom vai ser instrumento para o sofrimento e para a morte do seu filho? Você não vai fazer isso. O que é necessário? É necessário o tempo de deserto. É necessário o tempo em que ele é educado, em que ele entenda que ele precisa ser responsável no trânsito. Isso é o deserto. Da mesma forma, imagine uma pessoa, você conhece alguém que está afundado em dívida. A pessoa gastou demais. Você tem condições de ajudar. Resolve você pegar e zerar a conta da pessoa, se a pessoa não aprendeu a ser diferente? Não. Porque você vai zerar, no dia seguinte, ela vai se afundar em dívidas de novo. E que precisa de deserto, do tempo amargo, de abrir mão daquilo que você quer. É necessário o tempo amargo do deserto, da pessoa entender que ela não pode comprar tudo aquilo que ela deseja, de abrir mão de algumas coisas. É necessário o deserto para que ela possa se educar. Portanto, meus irmãos, é isso que Deus faz conosco. Deus tem grandes sonhos para a nossa história, mas Ele não nos oferece aquilo que é o melhor para nós, enquanto nós não estivermos prontos para viver bem isso.
Porque pode ser a melhor coisa. Se nós somos imaturos, meus irmãos, o melhor de Deus se torna destruição para nós. Aquilo que é desejo de Deus para nossa salvação e para nossa felicidade, se nós não estivermos prontos para viver isso, isso nos destrói, ao invés de nos edificar. Vocês acham que era vontade de Deus que o povo andasse 40 anos no deserto? Muitas pessoas que estavam no deserto saíram do Egito e morreram sem conhecer a terra prometida. Vocês acham que isso era o desejo de Deus? Não. Mas foi necessário 40 anos para que esse povo crescesse. Foi necessário 40 anos, como nos diz a Escritura, para que esse povo deixasse de ser cabeça dura. Foi necessário 40 anos para que esse povo pudesse converter. Aí quando a gente olha para a nossa história, nós somos convidados a pensar: quanto tempo mais a gente quer ficar nesse deserto? Quanto tempo mais a gente vai insistir em ter essa cabeça dura que nós temos? Quanto tempo mais nós vamos insistir em ficar apegado a esse jeito de ser que está errado, que é pecado, que só nos machuca, interrompendo esse tempo melhor de Deus que Ele prepara para cada um de nós? Quaresma é isso. É tempo onde a gente se coloca diante de Deus e reconhece: Senhor, eu preciso mudar isso. Eu preciso converter isso, porque eu quero ter condições de viver o melhor que o Senhor prepara para mim. Eu convido cada um de nós nesse momento, baixe a sua cabeça por um instante, na certeza que nós estamos diante desse Deus que nos convida a uma vida nova. Esse Deus que deseja a nossa felicidade, que lá na frente nos prepara, assim como preparou para o povo do Antigo Testamento, uma terra que emana leite e mel, uma terra de realização e de felicidade. Deus prepara tudo isso para você, mas é necessário deserto. Então reconheça diante de Deus nesse momento o que você precisa mudar para que seu casamento seja mais feliz, para que você saia desse deserto no seu casamento, para que você saia do deserto no seu trabalho, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, na sua vida financeira. O que você precisa converter? Que cabeça dura você precisa quebrar de você mesmo para acolher esse melhor de Deus? E peça a graça, que o Espírito possa te conduzir nesses 40 dias de deserto. O Espírito possa alimentar dentro de você esse desejo de mudança, para que lá no fim, quando nós chegarmos na Páscoa de Jesus, junto com o Senhor, nós possamos ressuscitar. E lá no fim, a gente encontre a nossa terra que emana leite e mel. Que a gente não prorrogue mais o sonho de Deus para a nossa história, mas que com a nossa conversão, nós antecipemos aquilo de tão bom que Deus reserva para cada um de nós. Mas que antes é necessário a nossa conversão. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança, pois só em Ti minha alma achou descanso. Só em Ti eu pude respirar, pois só em Ti minha alma achou descanso. Só em Ti eu pude respirar. E o meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca
anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Ainda de olhos fechados, pense nesse momento diante de Deus. Qual é a terra seca do seu deserto, que precisa ser inundado por esse amor de Deus, precisa ser acompanhado por esse amor de Deus? Qual é a terra seca que te acompanha há anos e que você não suporta mais, e que é preciso a inundação desse amor de Deus para que você se converta e abrace esse tempo novo de Deus na sua história? Apresente qual é o seu deserto, qual é a tua terra seca, e peça para Deus te tirar daí, peça para Deus te tirar desse lugar e te conduzir a uma vida nova. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Não perca tempo, acolha o novo de Deus na sua história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.